Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui Pastor Gedeon Júnior e este é o nosso Leitura Bíblica Diária. Chegamos finalmente ao final do capítulo de número 2. Paramos ontem no versículo de número 16 e hoje retomamos do versículo 17 que diz assim: O Senhor fez o que planejou, cumpriu a sua palavra, que comandou há muito tempo. E derrubou e não mostrou piedade e fez com que os inimigos regozijassem sobre ti. Ele exaltou o chifre dos teus adversários. Bem, não há o que falar, né? Não há o que falar. O discurso agora direto do poeta em relação a Jerusalém é retomado. A dor de Judá vai além das suas deficiências. Ela é muito profunda. Ela é causada também pelos seus profetas. Ela traz perplexidade diante dos estrangeiros que a amam e exultação dos seus inimigos. Muito bem, além de tudo isso, obviamente, há um nível ainda mais profundo nesta experiência completa, que é exatamente o Senhor fez o que planejou. E olhe que o profeta ainda diz que há muito tempo ele comunicou. É interessante porque isso é diretamente aquele fenômeno clássico. Deus cumpriu sua palavra que trouxe a todos há muitos dias atrás. O profeta aqui então aponta possivelmente para a contínua republicação profética das exigências da aliança mosaica. Cada novo profeta que o Senhor levantava era para levar o povo a cumprir tudo aquilo que estava no livro de Moisés. Em última análise, quem derruba toda a cidade, quem arrebenta com todos os moradores, sim, é o Senhor. Ele impôs o seu castigo, e ele fez sem hesitações ou reservas. Esta é a realidade. Interessante que não há para o profeta nenhum problema em simplesmente dizer: olha, foi o Senhor. Nós brincamos com o Senhor, nós brincamos exatamente com tudo aquilo que o Senhor poderia fazer, e agora o resultado é: ele exaltou o chifre dos teus adversários. Obviamente já expliquei que a palavra chifre, na época em que a poesia estava sendo arquitetada e escrita, significava força. Então, Deus é quem colocou os adversários sobre Israel. E isso, de alguma forma, não é só um fenômeno doloroso, é também um fenômeno de esperança. Por quê? Porque o mesmo Senhor que sim exaltou os adversários poderia agora utilizar-se também da sua misericórdia para reverter toda essa situação. Reverter toda essa situação. E aí nós chegamos no ponto final, que é aquela parte exatamente do nosso querido poema, onde existe um apelo, existe um pedido, existe um choro. Veja que interessante a oração nos versículos 18, 19, 20, 21 e 22. O coração deles clamou ao Senhor, ó muro da filha de Sião. Que lágrimas corram como uma torrente de dia e de noite. Não des a ti mesma nenhum descanso. Não deixa os teus olhos parar. Versículo agora 19. Levanta-te, clama de noite no início das vigílias noturnas, derrama teu coração como água diante da face do Senhor, eleva as tuas mãos a Ele pela vida das tuas criancinhas que estão desmaiando de fome na cabeceira de toda a rua. Versículo de número 20. Vê, ó Senhor, e observa com quem tens lidado dessa maneira. Devem as mulheres comer sua cria
E as criancinhas das quais cuidam devem ser abatidos no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta. Versículo 21. Estão deitados no chão das ruas, meninos e idosos. Minhas jovens mulheres e meus jovens homens caíram à espada. Tu o matastes no dia da tua ira. Tu os abatestes. Não demonstraste piedade. O último versículo. Convocastes, como num dia de festa, teus terrores de toda parte. E não houve, no dia da ira do Senhor, qualquer fugitivo ou sobrevivente. Aqueles aos quais eu dei a luz e aos quais eu criei, meu inimigo destruiu. Bem, aqui temos, então, mais uma oração pela cidade. Cada um dos 3 capítulos termina com uma oração. É interessante. Veja isso, nós já comentamos a primeira oração, lá dos versículos 20 a 22 do capítulo 1. Agora estamos comentando a segunda oração, também do versículo 20 a 22, só que agora do capítulo 2. E lá no capítulo 3, do versículo 50 ao 66, nós temos uma terceira oração. E o capítulo 5, este, irmãos, é ele inteiramente uma oração. Os aflitos haviam clamado ao Senhor: vê, Senhor, a minha aflição. E aos transeuntes, lá em Lamentações 1:12 diz: considerai e vede se há dor igual a minha. E em seguinte oram: olha, Senhor, porque estou angustiado. Vimos tudo isso em Lamentações 1:20. Sentiram um grande tormento no corpo, mas ainda a maior parte do tormento era no coração, pois eles haviam pecado. Se deixassem a cidade, seriam mortos pela espada, mas se ficassem na cidade, morreriam de fome. Essa é a realidade. Os aliados de Judá, os, entre aspas, amigos, amantes, não apenas se recusaram a ajudá-la, irmãos, como também estavam se regozijando quando o reino de Judá e a cidade de Jerusalém foram tomados pelos babilônicos. A oração dos judeus ao Senhor era: traze tu o dia que apregoastes, por meio dos profetas, o dia em que a Babilônia seria desmontada. E aí eles estão falando de Isaías 13:14, Jeremias 50 e 51. No entanto, é possível que essa oração também incluísse a promessa de Deus de que, depois de 70 anos, os judeus seriam libertos do cativeiro e poderiam regressar para reconstruir Jerusalém e o seu templo. Jeremias, capítulo 25, de 1 a 14, diz exatamente isso. Ao encontrar-se em dificuldades, os judeus se voltaram para a palavra de Deus. Triste, né? Sempre tiveram a palavra de Deus. Precisou sofrer, precisou ser arrebentado, precisou ser quebrado para se voltar à palavra de Deus. Foi uma pena não terem dado ouvidos a ela muito mais cedo e evitado tantos problemas. Sério, quando você olha, você vê que a situação é dolorosa. E agora aqui, no capítulo 2, do versículo 18 a 22, você tem um apelo por socorro. Sim, socorro. O povo de Deus, ele não vive de explicações, irmãos. Ele vive de promessas. Sabia que era culpado por transgredir a aliança, de modo que tudo o que restava fazer agora era voltar-se para o Senhor e clamar a Ele. A promessa de perdão e de restauração também fazia parte da aliança. Se você depois tiver tempo e der uma lidinha em Levítico 26, 27 a 29, Deuteronômio 28, 53 a 57, Deuteronômio 31 a 10, lá está. Clamou, se humilhou e se converteu, Deus ouviria. Nós sabemos que
A restauração da cidade veio 70 anos depois, sim, como Jeremias tinha dito. Agora, enquanto isso, tudo o que podiam fazer, irmãos, era clamar pela misericórdia do Senhor, cuja palavra haviam rejeitado. O texto é difícil, o texto nos faz ver crianças sofrendo. E isso parte o coração de cada um deles, pois com frequência demasiadas são elas as que mais sofrem com os pecados dos seus pais. Os sacerdotes e profetas pecaram, e muitos deles foram mortos, mas as crianças eram inocentes e não mereciam o castigo. O povo estava sofrendo no dia da ira de Deus, pois havia pecado no dia da graça de Deus. O Senhor levantou vários terrores contra Jerusalém, como se os estivesse convidando para um banquete. O banquete, infelizmente, é a figura de um julgamento. O povo morria de fome, mas os terrores de Deus não paravam. É difícil ouvir isso e entender isso, mas você tem que compreender que a paciência de Deus tinha se esgotado e não havia mais nada o que fazer, senão o sofrimento por 70 anos. Os ouvidos de Deus estavam abertos ao clamor do seu povo? Sim, creio que sim. Diante dele chegava o choro e a lágrima e o desespero? Sim, com certeza sim. Mas nós temos que entender que o julgamento de Deus sempre começa pelo seu povo. E em Hebreus 10, 30 e 31 diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E aí eu creio que simplesmente quando o nosso querido Jeremias diz: vê, ó Senhor, e observa aqui no versículo 20, com que tens lidado dessa maneira. Devem as mulheres comer sua cria e criancinhas das quais cuidam. Devem ser abatidos no santuário do Senhor sacerdotes e profetas. Ou seja, vê e observa. Vê e observa Senhor, estende a tua mão. Tem misericórdia. Será que é necessário continuar a lidar com toda essa situação desta maneira, Senhor? Será que teus olhos não conseguem verificar os horrores e as perplexidades que estamos sendo submetidos? Senhor, mães estão comendo seus filhos e as crianças que estão cuidando. Aqui é doloroso, irmãos, mas foi uma realidade daquele tempo. Imaginem que mães, para poder sobreviver, tiveram que se alimentar dos seus filhos. E nenhuma esperança havia. Mas o profeta ainda clama e diz: tem misericórdia. Olha para nós com teu olhar de compaixão. É interessante, irmãos, voltando só um pouquinho, lá no versículo 13, quando existe a pergunta: quem pode te curar, né? Quem pode te curar? Parece que o versículo 13 recebe agora a resposta do poeta, porque o poeta instrui Sião a implorar ao Senhor. O poeta, Jeremias, e é mais um motivo pelo qual eu creio que foi Jeremias que escreveu, ele de forma muito clara, ele diz: gente, vamos estender as mãos e vamos clamar. Vamos pedir a Deus misericórdia, vamos dizer a Ele: olha para nós, lá no versículo 19, entendeu?
Vai clamar a Ele nas vigílias noturnas. Derrama o teu coração como água perante o Senhor. Levanta a mão para ver se Ele faz alguma coisa por nós. Você sabia que isso continua válido até hoje? Você sabia que com Deus não se brinca, com o pecado não se brinca? Porque quando vem a mão do Senhor, ela é forte, ela é poderosa e ela é difícil. Mas olhe que interessante. Quando em situações de crise nos voltamos ao Senhor de todo o coração, clamando por misericórdia. Deus é bom e misericordioso. E no momento correto, Ele estende sua mão para nós. Ele estende sua mão para nós. Ele olha para nós e nos dá uma nova oportunidade. Principalmente nós, da nova aliança. Você e eu não podemos perder a noção de que em Cristo recaiu toda a ira de Deus. E todos nós que nos escondemos no Senhor Jesus, nós temos sim, que contar com a misericórdia dele. E eu falo isso porque no Salmo 50, versículo 15, diz: clame a mim no dia da aflição. Se o Senhor Deus diz: clame a mim no dia da aflição, é porque tem misericórdia ainda. E quando a gente vê em Deuteronômio 32 e 36, assim diz a palavra do Senhor: o Senhor agirá em favor do seu povo, e ele terá compaixão dos seus servos, ao ver que sua força desapareceu, e que não há ninguém que tenha ficado escravo ou livre. E é uma passagem maravilhosa essa de Moisés e essa promessa que Moisés faz. O Senhor terá misericórdia, o Senhor terá compaixão, o Senhor desenvolverá o amor para com seu povo quando nos momentos difíceis não houver mais ninguém, não houver mais força, não houver ficado absolutamente nada. Se essa era uma promessa da antiga aliança, quanto mais a nova, que é superior. Então, meu irmão, pecou e errou, peça perdão. Levanta a cabeça. Por gentileza, olha para o teu coração e diz: não vou errar mais. Abandona o pecado. Levante-se para tudo aquilo que Deus quer de você e clame ao Senhor. O Senhor virá ao teu favor. Tá, que as consequências do pecado a gente tem que viver. Aqui o povo estava vivendo. Consequências do pecado: fome, morte, destruição, perda de absolutamente tudo. Mas a gente tem que ficar nesse quadro a vida inteira? Não. Nós temos que crer que o Senhor é Deus de misericórdia e de graça. E que quando clamamos a Ele, Ele responde. Salmo 50, 15. Clame a mim no dia de tua aflição. Aqui, Pastor Gideon Júnior, um grande beijo. Na próxima semana retornamos e, com certeza, o Senhor há de nos abençoar grande e poderosamente. No demais, um final de semana maravilhoso. Eu estou gravando esse áudio na sexta-feira. Então, um sábado maravilhoso, um domingo na presença do Senhor. Lembrando-se que neste próximo domingo, exatamente no dia 5/5, nós teremos nossa Santa Ceia. Aguardo você, 9 horas da manhã, para comermos do pão, bebermos do cálice, termos parte com o Senhor e sermos naquele dia ressuscitados. Um grande beijo, a paz, Senhor.